Olá, pessoal! Estamos começando o nosso programa Café Live, o programa do coletivo Pensar Franca. 17 anos, um aborto era uma fortuna e ela sem dinheiro teve que tentar fazer um aborto caseiro. Tomou remédio, tomou cachaça, tomou picante, mas a gravidez era cada vez mais... Pois bem, pessoal, estamos começando aqui o programa do Café Live, do coletivo Pensar Franca. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o meu amigo, professor, mestrando José Geraldo Duarte, professor lá da Escola Estadual Capitão Lacerda, daqui da cidade de Franca, veio lá de São Joaquim da Barra. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação dele. Ô Zé, já dá aí a sua saudação aí para o nosso público. Olá, Lúcio. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Participando desse Café Live. E eu espero que a gente consiga passar a mensagem para o pessoal, né? E que o pessoal consiga compreender o sentido, o espírito do Café Live. Sim, Zé, exatamente. Antes de mais nada, gente, para você que está vendo aí o nosso programa, né? Compartilhe, divulgue para os seus amigos, seus colegas, seus familiares, seus parentes. Pois o intuito nosso é realmente passar um conteúdo aqui de qualidade, fazer uma política mais do que intuito partidário ou algo parecido, mas uma política de visão das políticas públicas, de uma política de P maiúsculo, né? Que nós hoje vamos tratar um tema sobre educação, política e cidadania. Né? Já tratamos uma outra vez com o professor Guilherme, né, sobre educação e comunidade. Hoje vai ser mais voltado para a questão da cidadania e educação, que é um dos objetivos da educação que está na nossa Constituição Federal. Pois bem, vou fazer agora a apresentação aí do nosso convidado, José Geraldo Duarte. Ele é mestrando em Linguística pela Unifran, Universidade de Franca. Ele é especialista em mediação de conflitos pela UNB, Universidade de Brasília, e também especialista em língua portuguesa pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Além disso, ele também é especialista em literatura e leitura literária pela PUC, Pontifícia Universitária Católica de São Paulo. Possui graduação em letras e em pedagogia pela FFCL, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava, sendo que pedagogia falta concluir com a entrega do trabalho de conclusão de curso. Atualmente, ele é professor efetivo de língua portuguesa na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Tem 23 anos de experiência em sala de aula, 9 anos em coordenação e gestão pedagógica. Foi coordenador pedagógico da rede pública de 2004 a 2012. Ele é professor de língua portuguesa também em várias escolas particulares da região e é filiado à POSP, sendo que já foi conselheiro regional e responsável pela subsede de Orlândia em 2002, quando eles conquistaram lá o IANSP. E atualmente ele é tesoureiro do Conselho Diocesano de Leigos da Diocese de Franca, que eu também faço parte. É isso mesmo, Zé? Sim, Lúcio. Só aí uma pequena ressalva, né? Na verdade, foram 10 anos na coordenação de 2003, né? 2003 até 2013. E Sim. É um prazer enorme trabalhar. Eu gosto muito do que faço, me sinto bem, sou feliz dentro da educação, né? Os obstáculos, eles vão haver sempre em qualquer que seja a profissão que a gente tenha, né? E eu vejo todos os obstáculos como normais, vamos só ultrapassá-los. Sim, claro. Então, e o tema hoje nosso, né, educação, política e cidadania, é um tema que sempre volta, né? Eu, como professor, muitas pessoas perguntam para mim, mas o que eu sou professor, né? Para quem me conhece, eu sou professor licenciado em matemática pela UNAR, mas eu também dou aula de sociologia como disciplina correlata por ser qualificado pela Faculdade de Administração Pública. E este ano eu estou com várias turmas de sociologia no Torquato Caleiro, na Escola Estadual Torquato Caleiro, ETC, na Escola Estadual João Marciano e também na Escola Estadual Roberto Scarabucci. Além disso, eu também estou lecionando como conteudista na Sagaz Soluções Educacionais, SA, lá do Rio Grande do Sul, tratando matérias sobre licitações e contratos administrativos e normas aduaneiras e administrativas. Está sendo muito interessante. E fora que eu também estou à disposição da FMB
cursos para concursos de unidade franca, onde lá eu dou aula de Direito e Administração Pública. E, atualmente, recentemente, fui convidado a ser avaliador da Universidade Federal de Viçosa, na Revista de Relações Sociais, a REVS, que está sendo uma grande experiência já aí nessa área acadêmica. Mas então, Zé, na área da educação, eu vi que também você tem vários cursos e também já uma experiência, né, principalmente na coordenação pedagógica, no próprio magistério, né? O que você pode dizer para nós aí, você como um grande sábio, mestre, né, que está aí fazendo seu mestrando na educação, né, com todos esses anos aí, o que você sente hoje da educação, do tempo que você passou e como nós estamos passando atualmente, né, nos nossos dias atuais, somente em relação ao governo estadual, federal e até o municipal, que a gente vai começar daqui a pouco a mencionar mais. Então, Lúcio, a educação ela é vista por muitos como aquela que vai salvar a vida das pessoas, que vai direcionar. Eu não sou diferente de ninguém, eu acredito que a educação é o caminho, né? Agora, o caminho para a educação realmente ser realmente essa âncora, esse barco aí que vai salvar as pessoas, é que precisa ser melhor trilhado. A gente tem hoje uma educação que deixa a desejar em vários níveis. A gente fica quase que louco na sala de aula, às vezes, porque não consegue trabalhar aquilo que a gente realmente deseja fazer, né? Eu, por exemplo, enquanto professor de literatura, como que eu vou trabalhar literatura sem fazer menção a fatos históricos? A literatura, ela é a compreensão da arte no seu todo. Compreender a arte no seu todo me faz ter como referência fatos, um contexto histórico. E esse contexto histórico, hoje em dia, se você menciona ele dentro da sala de aula, alguém pode, de repente, dizer que você está partidarizando a educação. E, na verdade, a gente sabe que não é bem isso, né? A necessidade da gente fazer um contexto, fazer uma análise de conjuntura internacional, nacional, para que a gente possa compreender tudo aquilo que acontece. Não há, o artista não cria por criar, ele cria em cima de uma realidade que ele está vivendo, ele cria para poder criticar ou elogiar, melhorar, né? Essa é a função do artista. E a gente, enquanto professor de literatura, de língua portuguesa, a gente tem esse desafio enorme dentro da sala de aula, que é fazer com que os nossos alunos possam compreender e entender tudo isso e enxergar a necessidade dele adquirir um conhecimento, adquirir uma bagagem nova, né, para poder modificar o espaço onde ele vive. Então, hoje, particularmente hoje, a gente fica muito triste porque há aí todo um aparato governamental em cima dessa educação EAD e que foi desmascarada, né? A educação EAD para ensino fundamental e médio, ela é simplesmente impossível. Não dá como, não tem como ela existir, né? E, infelizmente, o Covid-19 veio para poder mostrar ao secretário Rocieli que o sonho dele de diminuir o número de professores é algo assim que está muito fora da realidade, pelo menos por enquanto. Bem, Zé, não se esquecendo aqui do nosso cafezinho, do Café Live, né? Sempre tomando nosso cafezinho para o nosso bate-papo. Nós estamos aqui também, bem acompanhados. Tomando, né, para o nosso espectador aí, né, das lives, que sempre está nos acompanhando. E falando sobre a educação, eu também sinto o meu mesmo drama, igual a você. Eu sempre falo para as pessoas assim, a gente ouve muitos políticos dizendo, é pela educação que salva o país, é pela educação que se faz o país crescer, se desenvolver, né? E eu percebo que tem muitos discursos, né? Mas na hora da prática, na hora da efetivação mesmo, de colocar a mão na massa da educação, parece que as coisas não saem bem daquilo que era no discurso, né, Zé Geraldo? E aí Sim. A gente fica pensando, né, que claro que os professores, por ser uma massa crítica, né, e ter uma opinião bem formada, pelas formações várias que tem,
cobram e questionam com toda a propriedade a respeito, né? E aí a gente precisa fazer uma pauta da educação, não só apenas como se fosse um palanque político, por assim dizer, né? Mas que a educação realmente seja prioridade, seja uma política pública de Estado que merece, né? Que faça dos nossos alunos e estudantes se prepararem para a verdadeira cidadania plena, ou seja, de participarem na sociedade, de terem consciência de seus direitos e de seus deveres. Mas aqui, voltando então para que a gente está se propondo aqui no nosso tema, Zé, eu te pergunto a respeito como que a educação se relaciona com a política? Olha o tema, né? A gente vai entrar agora, né? Que papel a educação tem na política e que papel tem a política na educação? Então, Lúcio, é um negócio interessante, né? É um negócio bem, assim, provocante. É algo bem provocante. Porque a política deveria fazer com que a educação fosse uma educação de nível, uma educação que realmente fizesse a transformação na população jovem, é lógico, né? Mas a gente percebe o seguinte: a política, ela segura, ela aprende, né? Ela segura, ela aprende, ela vem de uma certa forma amarrando os professores, fazendo com que a gente tenha, a cada dia que passa, um pouco menos de liberdade para poder trabalhar. Quando você fica dentro de uma sala de aula, preso a uma apostila muito mal fundamentada, uma apostila que não tem basicamente nada de realmente válido para poder passar aos alunos, e você tem que estar buscando alguma coisa, buscando fora, mas ao mesmo tempo você tem que cumprir uma meta em cima daquela apostila. Isso faz com que, isso é coisa do político, e isso faz com que a educação ela fique amarrada e que ela não consiga atingir aquilo que a gente espera que ela consiga fazer, que é a transformação. Agora, quando você percebe que o ideal seria que os nossos alunos, que a população em geral, pudesse, tendo a educação como formadora, como formação em todos os sentidos, formação de pessoa e no mais aí, trazer uma transformação. E essa transformação, o menino tem que sentir, o jovem tem que sentir que essa transformação, ela começa nele, né? Ele tem capacidade de poder se transformar, de adquirir conhecimento, de expandir, e a partir do momento que ele começa a fazer essa transformação, a fazer essa expansão de conhecimento, ele vai poder modificar o ambiente onde ele vive, ele vai poder modificar o ambiente do qual a família dele faz parte, ele vai poder modificar o seu entorno, que é o seu bairro, ele vai poder modificar até mesmo a sua cidade, né? Então, qual é a nossa carência? A nossa carência é políticos que possam, de uma certa forma, levar a sério e provocar realmente, né, tudo aquilo que é necessário para a educação acontecer. Agora, para acontecer e para surgirem esses políticos, é necessário que os nossos jovens eles tenham conhecimento, eles tenham condições de analisar essas pessoas, né? Condições de analisar, porque na verdade o que a gente precisa é que o jovem encare esse sentido de transformação, sendo ele o próximo político. Que bom se a gente pudesse encontrar a transformação e perceber e ver que os nossos alunos, eles serão os nossos políticos, mas assim, os políticos longe do sistema que a gente tem. Então, longe da corrupção, longe de tudo aquilo que faz com que as coisas deixem de acontecer. Então, o que a gente precisa? De pessoas que transformam. O aluno começa adquirindo conhecimento, transformando toda a forma de pensar e de viver dele, ele vai influenciar ali o seu bairro e, certamente, ele se destaca. Ao se destacar, ele vai ser um futuro político da cidade, e por que não do Estado e até mesmo do Brasil. Então, eu vejo que a educação e a política,
elas podem muito bem caminhar juntas. Aliás, elas devem caminhar juntas. Agora, há uma necessidade de valorização de tudo isso. E quando eu falo em valorização, eu não falo só da questão financeira, porque sabemos que o professor, principalmente o professor da rede estadual, ele está aí a ver navios, não tem aumento, o governo entra na justiça para não dar os reajustes ganhados na própria justiça, né? E aí a coisa vai enrolando, enrolando, enrolando. Então, além dessa valorização econômica, que é muito ruim, muito pequena, existe ainda a questão da valorização do conhecimento, do ser que vai ali. Porque quem vai querer ser professor, quem vai vai querer colocar a sua experiência de universidade, e etc, etc, de cursos e cursos e cursos, para poder ficar presa a uma sala de aula com um salário tão pequeno. É meio difícil, né? E é isso que a gente espera que aconteça, né? Essa valorização em todos os pontos. Então, José, você citou uma coisa aí, professor, a respeito de que, né, hoje nós estamos vivendo um tempo que, para ser professor, estamos sendo ameaçados na nossa liberdade de cátedra, né? Que na hora de lecionarmos, dar aula, o Estado, né, principalmente por parte do governo federal, querendo limitar, né, o que a gente pode ou não pode falar para os nossos alunos, os estudantes, né, em nome de uma pretensa, digamos assim, de evitar uma ideologização nas aulas, né? Que eu acho isso, na minha opinião, um absurdo, né? E é claro que também, dependendo das gestões, tem alguns que seguem esse tipo de modelo ou pensamento de política que eu acho que não está correta, que fere a LDB, né, na questão da liberdade de cátedra nossa, e fere também a Constituição, né, com o nosso direito de liberdade de expressão. Eu lembro uma vez que, quando eu fiz uma redação, eu falo assim, o professor tem que ter o bom senso, né, quando ele vai falar ou não falar, mas não é uma autoridade, um governo que tem que falar você pode ou não pode falar. O que você pensa a respeito, professor José Geraldo? Olha, Lúcio, eu acho que o professor ele precisa ter liberdade, porque orientar, como é que você vai orientar sem mostrar, às vezes, alguns fatos? O fato, ele é a alavanca do assunto, você está entendendo? Então, para o professor poder se pegar a esse acontecimento e mostrar para o aluno uma determinada realidade, ele precisa se pegar a algum fato, e o fato está ali. O fato existiu, o fato ele né, notório. E a partir desse momento aí, por exemplo, eu não posso dizer que o Carlos Drummond de Andrade dizia lá, eu tenho a pedra do meu caminho. Quer dizer, por que ele dizia isso? Tem todo um histórico em cima dessa questão dessa pedra, do enxergar, do ver, do visualizar, né? E agora, José? Por que o e agora, José? Então, tudo a gente precisa dar para o aluno, respaldar o nosso aluno para ele poder realmente se formar, né? Como formar sem mostrar fatos, como formar embasado apenas em subjetividade. Tudo bem, a disciplina é subjetiva, mas ela precisa de num certo momento, dar àqueles que estão ali participando dela alguma coisa objetiva para eles poderem enxergarem, porque do contrário, a molecada vai achar que tudo isso não passa de balela, né? E como a gente vê, hoje a gente vê algumas pessoas dizendo aí, mas não existiu a ditadura, né? Como dizer que não existiu a ditadura? Né? Então você pega um texto do Chico Buarque, mas o Chico Buarque, esse cara é comunista, né? Então, é um negócio estranho. É uma coisa estranha demais, né? E aí você tem por obrigação, você enquanto professor, você tem por obrigação mostrar para o seu aluno, mostrar para o seu educando a história. E qual é a história do Chico Buarque? Né? Qual é a história do Caetano Veloso? O que passaram, né, as coisas pelas quais eles tiveram que passar para poder chegar onde estão, né?
Ah, não sei o quê. Então, quer dizer, sem que você possa fazer esse embasamento, a sua liberdade de cátedra, ela vai pelo ralo. Ela vai pelo ralo e você não consegue o seu intento maior, que é a transformação de uma pedra bruta, né, de um diamante, né, que precisa ser lapidado, um diamante que vai poder resplandecer, que vai poder crescer, que vai poder modificar. Mas para ele modificar e se valorizar, ele precisa ser lapidado. E a educação, a escola, ela é o espaço para poder lapidar esse jovem. Principalmente o jovem de família humilde, onde ele vai ser lapidado, onde ele vai poder adquirir possibilidades de alcançar uma mudança, por exemplo, de vida que eu digo no financeiro, econômica, se não for pela escola. Então é a escola é a alavanca disso tudo. O professor precisa ter liberdade para trabalhar. Correto. Então, e baseado também, né, nessa perspectiva aí da liberdade do professor, né, quando você fala dos fatos, eu lembro muito quando eu vou dar minhas aulas de sociologia para os alunos, que falo sobre isso, os fatos em si, né? Dos fatos, a gente tem que saber qual foi a causa daquele fato, né? Qual foi a motivação, o que aconteceu anteriormente, né, o antecedente, para o fato em si que está acontecendo, né? E você tem que ter um olhar criterioso, que é o científico, né? E quebrar aquela coisa do senso comum, que muitas vezes nos é passado através da própria imprensa, dos meios de comunicação, alguma coisa da própria tradição popular, né? E até das igrejas, que muitas vezes nós temos dificuldades, né, de estar falando para o aluno, eu não quero dizer que a igreja que se frequenta, que o padre, o pastor estão errados ou estão equivocados, mas quando a gente fala aqui na escola, a gente está falando de acordo com o conhecimento científico, né, acadêmico. E a ciência, ela busca a verdade, doa quem doer, né, com critérios, com experiência, né, com busca da causalidade de acordo com a hipótese, dedução e indução. E isso, muitas vezes, para o aluno, conforme a idade, tem um pouco de dificuldade de entender. Outros, mesmo com uma certa idade, têm dificuldade porque de tanto que passou para eles de uma forma, na minha opinião, como se fosse alienante, né, que ele não aceita outra verdade a não ser aquela que passaram para ele como se fosse única e absoluta. Né? E olha que eu estou entrando num terreno aqui que eu já tive questões polêmicas com estudante, até com o diretor de escola, quando vai abordar, por exemplo, sobre a teoria da evolução. Né? Já dei aula de eventual área da ciência, falando da evolução. Eu, sendo, né, um católico praticante, tem que falar para o aluno, nós estamos estudando ciência, tá? Não estou falando que a Bíblia está errada. A Bíblia, ela tem uma outra proposta de mensagem, né, de trazer valores para nós, né, aí de acordo com a sua fé, a presença de Deus na vida. Mas isso é no campo religioso. Não vamos confundir religião com a ciência. E ambos não estão em oposição. Eles se complementam. Eu sou muito da ideia do Einstein, que fala, né, que a fé sem razão é cega e a razão sem fé é manca. Então, eles se complementam, né, para não acontecer nem o cetismo que chega ao ateísmo da ciência, mas também não gosto também da religião, que vê aquilo como verdade dos dogmas, que gera o fundamentalismo e o fanatismo. Né? E isso é muito difícil de ter falado, mas eu, como professor, principalmente agora de sociologia, que estou dando aula de sociologia e fazendo pós em sociologia, de ensino de sociologia, a gente tem que ficar falando essas coisas para esclarecer, não é verdade, professor José Geraldo? Olha, essa questão da religião em si, ela pega muito mesmo, né? Mas eu fico muito feliz com o Papa Francisco, né? Respeitando todas as outras religiões, eu fico muito feliz com o Papa Francisco, fico muito à vontade vendo o que ele faz, as decisões dele e tudo mais, porque ele é um Papa que dá a gente respaldo para uma série de coisas, né? Ele dá para a gente respaldo para uma série de coisas. E tudo, né? Tem alguém reclamando que está sem som? Eu estou achando estranho também. Você está conseguindo me ouvir bem aí? Eu estou ouvindo, Zé. Então, eu também estou te ouvindo bem. Eu não sei se são...
São todas as pessoas que estão conseguindo ouvir? Apenas alguns? A gente vai consultar aqui os nossos bastidores, como está aí a situação, né? Mas tem uma pessoa aí que está nos vendo e está falando que não está ouvindo o som. Eu acho, é o seguinte, ó, vou falar para ela aqui, é a Maria, parece. Márcia. Não é Maria. É a Márcia. Márcia, desculpa. Ô, Márcia, é o seguinte, se você estiver na página do coletivo, você clica em cima do vídeo e coloca, onde tiver o volume, clica em cima que o volume vai subir, aí dá para ouvir. Eu acho que tem que falar isso, acho que tem que digitar, né, para ela ver se ela consegue ver isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou ver aqui se tem como digitar tipo, respondendo para ela. Uhum. Mas então, Zé Geraldo. Eu vou retomar aqui. Pode retomar. Então, tá bom. Eu vou tentar aqui responder digitando. Eu estava comentando, falando da questão que o Papa Francisco, né, ele é um Papa muito visionário, respeitando todas as outras religiões, mas eu percebo que o Papa Francisco, ele fez algo muito bom para a religião, que foi fazer com que as religiões se respeitem. Ele está criando a possibilidade das religiões se respeitarem. Quando ele recebe, quando ele senta com outras pessoas de outras religiões, né, ele vai, com certeza, fazer com que as pessoas tenham uma visão diferente, que as pessoas se reencontrem dentro da religião. É lógico que alguns assuntos dentro da religião, o científico e o religioso, ele vai sempre, em alguns momentos, ele vai colidir um pouquinho, né? Mas a gente não pode entrar ser aí turrão e pensar que não dá para poder conciliar as duas coisas. Com certeza dá, né? Agora, quando você vê, por exemplo, essa onda que nós estamos vivendo atualmente, né? A gente vê as pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente respeita, pessoas que a gente ama, né? Essas pessoas participam dos cultos, seus cultos religiosos, participam da missa católica também, né? E de repente você vê lá a pessoa, ela ouve o sermão, a homilia sobre o aborto, e ela sai da igreja e ela quer que o bandido seja fuzilado, que exista pena de morte, né? Eu não sei nem se pode dizer bandido, né? Porque como dizer que alguém é bandido, né? Num país de desigualdade social, onde questões de relevância influenciam muito no ser das pessoas, no fazer e no agir das pessoas, né? Então, se eu sou contra o aborto, eu não posso ser favorável à pena de morte, né? É morte do mesmo jeito, é morte nos dois sentidos, né? Então, sem entrar na relevância do que é o aborto, do porquê, então, eu acredito que tudo que a gente faz e que esse trabalho que nos foi proposto, por exemplo, agora eu vou entrar um pouquinho no nosso coletivo, né? No nosso coletivo, na nossa comissão de leigos da diocese, né? Então, o trabalho a ser feito dentro da comissão de leigos da diocese, de fé e política, que é o que a gente vai trabalhar, eu e você somos lá responsáveis por essa pasta, né? Então, na verdade, a gente tem que mostrar para as pessoas, a gente tem que fazer, não partidarizar, mas sim mostrar para as pessoas que as pessoas precisam de alguém para defendê-las dentro das suas necessidades, né? Eu sou professor, funcionário público. Como que eu posso, de repente, acreditar que algum partido que tenha como bandeira o Estado mínimo vai me proteger? Se o partido... Porque cada partido tem a sua bandeira, todos eles têm a sua bandeira, né? E no Brasil é difícil, que nós temos 33 ou 34 partidos políticos, né? Mas esses 34 ou 33 partidos, eu não sei bem se é 33 ou 34 partidos,
Todos eles têm a sua bandeira. E ninguém vai trabalhar fora da sua bandeira. Né? Então, a bandeira política de cada um vai fazer com que a gente escolha. Então, a nossa escolha, às vezes, ela é equivocada. Nós escolhemos pessoas que não condiz com a bandeira das nossas necessidades. Então, por exemplo, a nossa Franca do Imperador, que precisa ser reconstruída, ser reinventada. Né? O calçado, ele passa por uma crise terrível, difícil. Né? E precisa ser reinventado esse trabalho. Esse trabalho precisa ser reinventado. Agora, se eu escolho um político que não pensa, que não tem uma postura voltada para o social, como que eu vou querer reinventar isso? Então fica muito difícil, né? Há uma necessidade muito grande de compreensão nesse sentido, da gente entender que há a possibilidade, sim, de refazer, de reconstruir, de ajeitar as coisas, mas a gente precisa saber das nossas escolhas. Né? O Dom Paulo coloca para o Conselho Diocesano de Leigos, né, a necessidade da gente trabalhar o sentido da fé ligada à política, né, que é importante, é importantíssimo, né, a gente conseguir fazer tudo isso. Não sei se é um trabalho que a gente vai realmente dar conta, né? Mas pretendemos dar conta, sim, fazer com que as pessoas consigam enxergar a questão da fé e a necessidade da política, né? Como aliar e conviver com as duas coisas. O professor José Geraldo, você entrou num campo aí que também, né, que a gente faz parte aí do Conselho de Leigos da Diocese. Tem muitos documentos da CNBB, do próprio CELAM, né, dos principais documentos, começando lá por Medellín, Puebla, depois Santo Domingo e Aparecida, que fala da necessidade dos leigos cristãos participarem na política, na execução e realização das políticas públicas, como também até na política partidária, né, para ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, de ser realmente agentes transformadores da sociedade, principalmente para resolver os problemas que afligem o nosso povo e a nossa população, principalmente os mais pobres, mais necessitados. Mas quando a gente vai fazer isso, a gente tem vários exemplos do Brasil e também América Latina, África e até os países considerados desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, que tem pessoas que se prontificam, e existem N situações aí que a gente poderia abordar, mas eu digo o seguinte, que quando a gente se propôs aqui no coletivo, né, de estar aí de repente, né, e vamos estar, né, professor Geraldo, né, nessa disputa que vai vir aí nas próximas eleições, como coletivo, que eu digo, né, que eu estou aqui como representante, não assim só em meu nome, né, mas em todos do grupo, de que a gente quer fazer uma coisa diferente, né, para a política, e que para isso a gente tem que desenvolver um trabalho de conscientização, formação, né, que a gente procure realmente fazer do nosso meio social um meio que forme, que eduque. Como professores, eu acho que isso para nós é mais do que uma missão, um sacerdócio, né, da nossa vocação de estar esclarecendo as pessoas, né, a respeito, seja no campo da ciência mesmo, da religião, né, e das várias vertentes de doutrinas ou filosofias que tem por aí, e também na própria política, né, que também é nosso papel, porque está na Constituição, que é a próxima pergunta nossa, né, a respeito da cidadania para a educação e educação para a cidadania, né. O que isso tem equivalência? Na Constituição Federal diz o seguinte, que o objetivo da educação é preparar o educando para o mercado de trabalho, mas também para o exercício da cidadania. Está na Constituição Federal e também está na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Né? Aí eu pergunto, né, para o professor José Geraldo, né, o que você pode dizer essa correlação cidadania e educação que estão muito ligadas, né? Então, a cidadania e educação. Como ser cidadão? Se você pretende ser cidadão, você tem que ter consciência de que você tem direitos, que você tem que seguir, tem que ganhar
tê-los, né, como vantagens, mas que você também tem obrigações, né? Então, direitos e obrigações ali, né, aliados à sua vida, aliados ao seu ser, o seu ser como pessoa, como humano, né? Então, por exemplo, a gente se dispôs aqui a trabalhar o coletivo Pensar Franca, e dentro desse nosso coletivo, nós temos aí alguns desafios seríssimos, né? E que eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas compreendam e entendam quais são as necessidades de Franca, né, hoje, para que a cidadania seja realmente repleta, né? Franca é uma cidade que a gente percebe o seguinte: Franca está o quê? A 100 quilômetros de Ribeirão Preto, Franca está acho que 100 ou 100 e pouco de Barretos, de Uberaba, né? De Passos. Então, olha só, nós estamos aqui no meio, no centro, em um determinado centro, né, de cidades com um potencial muito grande. Então, a gente precisa reinventar a nossa cidade para que o nosso calçado ele possa ter novamente visibilidade, não só nome, né? Então, Franca, a capital do calçado, mas aí você vem a Franca e percebe que as pessoas que trabalham com calçado realmente estão aí à míngua, né? Então, há uma necessidade de uma política nova para poder reinventar essa questão do calçado na cidade. A cidadania, ela aparece aí, ela surge nesse momento, né? Ela surge no momento da escolha. Então, o cidadão francano, ele tem que ter consciência daquilo que é necessidade para ele, daquilo que é necessário para ele, né? Se eu vou lá na minha torneira de água, né? Eu viro ela para a direita, o que eu faço? Eu fecho a água. Mas se eu vou lá na minha torneira, eu viro ela para a esquerda, eu faço jorrar um pouquinho mais de água. Eu não quero dizer com isso que o campo da esquerda e da direita, né, prevalece. Não. O que tem que prevalecer aí é o bom senso do cidadão, entendendo quais são as necessidades. O que ele quer de mudança para Franca? O que ele quer de mudança para Franca? O que ele quer de mudança para o Estado? O que ele quer de mudança para o país? Quais são as necessidades que a gente busca, né? Então, se eu consigo enxergar e buscar e encontrar caminhos para poder sanar essas minhas necessidades, automaticamente eu vou conseguir fazer com que as coisas aconteçam de melhor forma ao meu redor, próximas a mim, as pessoas que estão mais próximas ali consigam fazer. Então, a cidadania, a minha cidadania, exercer essa cidadania, né, eu vou exercer ela através do quê? Através do meu voto, né? Então, o voto, moradia, educação, saúde, tudo isso faz parte da cidadania, faz parte do meu direito, né? Só que para eu poder ter essas coisas, ou ter uma certa... como é que eu vou dizer? Que essas coisas aconteçam com uma certa naturalidade, eu preciso ter uma consciência, eu preciso ter consciência daquilo que pode modificar, daquilo que pode fazer. Se eu vou lá e escolho alguém que pensa, mesmo aqui na cidade, né? Se eu vou lá e escolho alguém que, por exemplo, tenha feito um trabalho em cima da questão da carteira verde e amarela lá, o que essa pessoa vai poder trazer de vantagem das questões dos operários? Se ela está fazendo um trabalho em cima de algo que, de uma certa forma, prejudica ou seca, fecha a torneira daquele que precisa para poder sustentar o seu filho, para poder sustentar a sua família, né? Então, existem coisas bem complexas que deverão aparecer e surgir para que a gente possa estar pautando todas elas para poder chegar num consenso ou não vou dizer aí numa vitória, né? Mas para que a gente possa trazer para a Franca um debate sadio,
uma realidade bem gostosa, que é aquela onde as pessoas vão poder se encontrar dentro desses debates, né? Vão poder se enxergar e vão poder pontuar suas necessidades, né? Então, por exemplo, o meu bairro, né, o bairro onde eu moro, então, de repente, as pessoas do meu bairro, elas têm necessidades, e o Coletivo de Franca vem para poder fazer o seguinte, fazer com que essas pessoas se manifestem e, através delas, as coisas possam acontecer. Então, para acontecer, há necessidade do exercício da cidadania, né? E da cidadania de forma consciente. Não sei se eu consegui abranger aí a tua pergunta, mas... Mas é isso aí, professor José. Pessoal, não se esquecendo do nosso café, o Café Live, né? Esse bate-papo aqui com o professor José Geraldo, mestrando em Linguística, né, que tem várias especializações aí em mediação de conflitos, língua portuguesa, literatura, está participando conosco lá no Conselho de Decisão de Leigos, né, que é uma forma de exercer a cidadania cristã, digamos assim, né, com essa participação que nós fazemos assim em prol, né, claro, né, de levar a mensagem, a fé no sentido de transformação da sociedade, né? E também, né, assumir como missão aquilo que os bispos do Brasil, pela CNBB, propuseram para os leigos, né? Para nós leigos aí, né, neste campo, neste mundo, né? Então, professor José Geraldo, aí baseado nessas questões aí, né, teóricas que nós falamos um pouco, né? E aí já temos aí algumas propostas do nosso coletivo. Pois não? Só fazer uma ressalva, né? Então, do nosso coletivo. A questão do mestrando, o meu tá parado porque a minha bolsa foi cortada, né? A minha bolsa sim. de mestrado foi cortada, então a gente está aí esperando e torcendo para mudanças, né? A esperança e também com as mudanças, eu acho que aos poucos eles estão retornando os recursos para a educação, que assim seja, né? Apesar que com o nosso ministro aí, o Weintraub, tem hora que a gente fica pensando, se a gente tem um ministro, um desministro. Mas voltando à nossa pauta aqui, professor José Geraldo, uma das propostas nossa, principal, que da outra vez que a gente falou sobre educação, é a defesa do aperfeiçoamento do Plano Municipal de Carreira do Magistério de Franca. Segundo muitos professores, fala que não existe praticamente esse plano, apesar de ter o Estatuto do Magistério aqui de Franca, né? Ainda não está colocando critérios da progressão por merecimento e atribuição de aulas por antiguidade e merecimento, né? Mas que também tem uma pontuação diferenciada para os professores que executam projetos aqui no município de Franca, né? E que se qualifiquem para a educação municipal. O que você pode dizer para nós dessa proposta aí, tão importante, né, para os professores aí da rede municipal da cidade de Franca? Então, na verdade, nós chegamos a elencar alguns pontos da educação municipal aqui de Franca, né? E o ponto principal é criar um plano de carreira para os professores, né? Porque... Oi? Um plano efetivo mesmo, não fica só... Um plano efetivo, né? Porque você vê, o aperfeiçoamento do plano municipal de carreira de magistério dos profissionais, ele vai fazer com que essas pessoas saibam o que eles terão de vantagens no amanhã. Porque hoje, o que nós temos? Nós temos aí, as pessoas trabalham, né? E sabem que o que pode acontecer? Eu preciso melhorar, mas ela só vai melhorar se ela, de repente, se aliar a alguém que ganhe, né? Que seja vitorioso nas eleições. Então, na verdade, o plano de carreira, ele vai trazer para as pessoas a segurança de trabalhar e de haver compensações dentro do trabalho, em cima do seu desempenho, em cima da sua forma de trabalho, né? Então, estabelecer cargo para esses professores que desenvolvem projetos, né, projetos inovadores. A gente sabe que na cidade existem muitos professores com projetos ótimos, mas esses projetos precisam ter visibilidade. A gente tem uma série de coisas que acontecem aí na educação municipal, mas que não aparece. Não aparece justamente por quê? Porque não há uma vontade, assim, até mesmo da própria pessoa em estar se mostrando diante
disso tudo, porque o que vai me trazer? Né? Então, essa necessidade que existe de fazer isso, ampliar a questão do EJA, né? A gente sabe que os professores que trabalham com o EJA, eles vivem aí uma insegurança tremenda, porque todo dia escuta falar alguma coisa, porque não vai haver mais EJA, porque por isso, por aquilo. Na verdade, há uma necessidade muito grande, um mercado muito grande para poder ser suprido, né? E como fazer, como vencer tudo isso? Esses professores precisam ter garantias, eles precisam se sentir como professores realmente, ter tranquilidade para poder elaborar, para poder planejar, para poder fazer as coisas acontecerem. Né? Então, dentro das coisas que nós elencamos no nosso estudo lá com relação à educação, a gente percebeu que existe uma série de coisas, mas o que mais pega realmente é a questão do plano de carreira. Né? Então, a gente tem cidades, por exemplo, Ribeirão Preto, uma cidade próxima a gente aqui. Né? Por que não, de repente, pegar o plano de Ribeirão Preto, trazer para a Franca, estudar e adequar ele à nossa realidade? Então, adequar esse plano à nossa realidade para que a gente possa criar, né, a possibilidade de uma segurança para esse pessoal que trabalha aí na rede de educação municipal. Então, existe o Estatuto do Magistério, que depois foi feito um plano de carreira, pelo que me parece, de normas administrativas, mas que não tem uma lei municipal específica, né, que regulamente o plano de carreira aqui do Magistério Municipal. É possível ser feito, sim, por uma proposição, né, da vereança, né, mas que seja mais interessante ser construído esse plano coletivamente, né, ouvindo os mais interessados. Os professores da rede municipal, junto com a gestão, né, a Secretaria Municipal de Educação, e a comunidade, né, que são os pais dos alunos também, para que, no sentido assim que eu falo, né, para o que poderia ser feito através de projetos, ou o próprio envolvimento da escola com a comunidade, né, que incentive os professores a estarem comprometidos com a comunidade escolar, que eu falo nesse sentido. Mas, voltando lá no EJA, professor Zé Geraldo, existe a proposta aqui de ampliar o EJA, fazendo parcerias com ONGs, sindicatos, né, que poderia se estabelecer, né, os EJAs nesse sentido, né, as escolas de jovens e adultos. Existe um certo temor, e já está acontecendo gradualmente no estado de São Paulo, né, de retirar o ensino noturno, né, que eu acho um absurdo. Que tem jovens que precisam trabalhar e não tem como, a não ser ter a oportunidade de acesso à educação no período noturno. Mas, fora isso, tem os EJAs, né? Principalmente para aqueles que não terminaram o ensino fundamental e ensino médio na idade adequada, né? Que é uma forma de incentivar que as pessoas terminem, né? Uma escolarização do ensino fundamental e médio, para ter acesso depois a cursos técnicos e cursos superiores também. Nessa proposta nossa aí do coletivo, do EJA, não podemos esquecer que com essas parcerias tem o objetivo de aumentar a escolaridade da população adulta e dos jovens também, né? E que tenha, no mínimo, um EJA em cada região de Franca, que são 5 regiões que tem aqui. E aí, professor? Apesar que você já mencionou um pouco a respeito, né? E a gente já vamos entrar um pouco ali numa das propostas do EJA, né, de estar vinculado também à educonexão, né, que é a parte da informatização, e junto com a educação conectada, que já existem esses projetos, mas precisam melhorar um pouco, né, com a integração com o próprio EJA, porque vai precisar, né, e também com a utilização do software Smart City, da integração dos serviços públicos municipais. Então, é fundamental, Lúcio, que a gente aproveite esse espaço que nós estamos tendo aqui hoje, para a gente convidar esse pessoal, esses professores aí da rede municipal, para que eles possam conversar conosco e colocar para a gente os seus anseios, as suas necessidades, né, para que a gente possa estar trabalhando, o coletivo possa trabalhar em cima dessas vontades. Né? Então, esse coletivo Franca, o coletivo Pensar Franca, ele foi criado com esse intuito, de fazer as coisas acontecerem.
Então, na educação, vai acontecer alguma coisa? Precisa acontecer. E a gente precisa que haja a participação desses nossos colegas para que a gente possa estar pensando e idealizando aí, junto com eles, né, uma realidade bem próxima daquilo que Franca precisa para poder melhorar e crescer mais ainda na sua educação. Sim, né? Nessas propostas também, nossas aqui, existe uma coisa aqui que é questão de compromisso, né? De defender a não municipalização do ensino. Ou seja, né? Garantir que as escolas estaduais, né, mantenham sua integralidade, né, na execução do serviço, né? Mas, é claro, melhorando, apesar que os índices de Franca, né, o IDEB de Franca está sendo considerado um dos melhores do país, né? Ainda bem, mas não significa que não podemos melhorar. Precisamos e podemos melhorar na educação, principalmente na elevação do nível de qualidade. Você não concorda, professor Zé Geraldo? Certamente. Eu acho que é fundamental, Lúcio, o Estado ter essa participação das escolas, porque o município, a qualidade do município, ela pode ser melhorada a partir do momento que o Estado trabalhe uma parte. Porque se você deixar municipalizar todas as escolas e colocar tudo a cargo do município, a gente sabe que as verbas, elas vão ficarem escassas, né? A partir do momento que o Estado mantém ali o seu vínculo com uma parte da educação, ele dá para o município uma certa folga para poder trabalhar e para melhorar. Então, as necessidades do município, para alguns bairros, né, o município vai atender melhor do que o Estado. Mas, no geral, no cômputo da coisa maior, né, o Estado tem que bancar com essas responsabilidades e fazer com que o município ele fique apenas, já que a nossa cidade é uma cidade com campo para poder haver educação municipal e também a educação estadual, né, que o município fique apenas com uma parte menor para poder cuidar dessa parte menor com mais esmero, com mais carinho, né? E o Estado também investindo e garantindo que a qualidade prevaleça, né? Eu vejo que isso é algo assim, aliás, é uma bandeira, enquanto sindicalista, né? É uma bandeira que a gente tinha de lutar essa questão da municipalização. Por muito tempo a gente conseguiu impedir, por exemplo, a municipalização de São Joaquim da Barra, que é a cidade de onde venho. Lá em São Joaquim da Barra, a municipalização, ela foi barrada, ela foi a última, basicamente, São Joaquim da Barra foi a última cidade do estado a ter uma rede municipal, né? E assim mesmo, aconteceu de uma maneira muito estranha, né? Alguém que era do estado, aposentou, foi para o município e municipalizou a rede, o Fundamental 1, né, que foi assim um baque para todo mundo, deixou todo mundo muito assustado e abismado, né? Mas a gente percebe que essa bandeira de lutar Estado e município na educação é uma bandeira que a gente tem que ter ela sempre aí em pé, né? Nós não podemos deixar cair. O Estado não pode tirar o corpo fora e fazer com que a educação dos municípios elas vá à bancarrota. Então, nós temos que fazer o quê? Manter aí a parte do Estado e manter a parte do município, né, para que os nossos jovens tenham condições de melhoria e de seguir em frente, de tornarem cidadãos aí realmente capazes de modificar alguma coisa. Sim. E, Zé, na busca da qualidade aí, né, do plano de carreira do magistério, né, e também do próprio estabelecimento, né, de projetos escolares municipais inovadores, que faz parte aí das nossas propostas, do coletivo, né, que os professores, através desses projetos, têm uma pontuação diferenciada, né, que tem vários, na área do meio ambiente, na área da arte, na área do esporte, né, que é possível que, através lá do nosso projeto Escola Comunidade, né, muito parecido com o projeto Escola da Família, né, de estar envolvendo os professores nesses projetos. Além disso, né, de ter uma lei municipal de PIB salarial municipal da educação, baseado no PIB nacional, estadual e a inflação, né? E também aqui
dos salários que tem aqui no município de Franca. E também um projeto de lei de sistema de avaliação educacional no município de Franca, para ser implantado com dados estatísticos dos próprias escolas aqui, né? Tem do IDEB, mas poderia ser algo também próprio da cidade de Franca, né? Fazer comparativos com o IDEB e o SARESP, a fim de, é claro, procurar sempre melhorar o nível de qualidade, né, das turmas, principalmente nas turmas com a idade certa, né, nas suas respectivas séries, com o devido domínio das habilidades e das competências. E como nós tínhamos falado, também a reestruturação do projeto pedagógico, tanto do EJA e também do Mais Alfabetização e Mais Educação do município, pelo método Paulo Freire. Eu acho que isso aqui também é um compromisso, né? Utilizar o método tanto do Paulo Freire, do método Paulo Freire, realmente colocar em prática. E eu acho que um público interessante é o EJA, claro, os jovens e os adultos, como também da Mais Alfabetização daqui do município. O que você acha, Zé, dessas propostas aí que busca, claro, elevar a qualidade aí da educação municipal? Então, tudo isso se torna viável e prático para nós, né? Porque como não falar de Paulo Freire, como não falar de educação de jovens e adultos e não lembrar de Paulo Freire? Toda a mudança, basicamente, que existiu na educação de jovens e adultos foi graças aos estudos, né, aos escritos de Paulo Freire. Então, trazer tudo isso para Franca, colocar tudo isso em prática, fazer com que essas práticas pedagógicas sejam valorizadas e reconhecidas, eu entendo, assim, é algo realmente que vai fazer uma transformação muito grande. Uma transformação muito grande mesmo. Então, tudo que a gente coloca aqui, por exemplo, a educação mais trabalho, proposição da escola-comunidade, né? Essa valorização, como valorizar tudo isso, né, sem que haja um projeto bonito, um projeto de alavancar essa coisa toda. E para alavancar tudo isso, nada melhor do que Paulo Freire. Né? Sim, Paulo claro. Freire, que vai trazer tudo isso à tona para a gente poder ver essas mudanças todas. E a gente vai ver o seguinte, né, grande parte dos nossos jovens aqui da cidade, né, eles deixam de frequentar a escola para poder trabalhar. Param de frequentar a escola normal para poder trabalhar. Então, essa educação do Paulo Freire vai trazer também essa mudança de visão desses jovens. Né? Porque na hora que eles param lá com 17, 18 anos, param de estudar para poder só trabalhar, tudo bem. Mas e a hora que vem a família? A hora que vem a família, o bicho pega. Né? Então, a educação do Paulo Freire é justamente para poder fazer com que esse cidadão, essa pessoa que vai se tornar um cidadão francano, ele já é cidadão francano, né? Mas que vai se tornar um cidadão repleto, com direito a voto e tudo mais, né? Ele possa não só garantir a educação dos seus filhos, né? Mas que ele possa também garantir o seu crescimento social e econômico, porque a visão que ele vai ter vai ser outra. Como que você vai poder frequentar um curso de formação do SESI, do SENAC, né? É o SENAC que trabalha com a indústria? Senai, isso. Como que você vai trabalhar num curso lá se você não tem nem a formação básica? Né? Então, tudo isso precisa ser visto, ser revista e planejado. Né? E o nosso coletivo, ele vem com esse intento, o intento de criar e de planejar tudo isso, né? De trazer realmente uma mudança significativa para as pessoas de Franca. Exatamente. E nessas propostas também aí, né, da educação municipal, existe também uma possibilidade de indicar escolas de período integral pelos Centros Educacionais Unificados, os CEUs, né? Implantar esse modelo aqui em Franca, principalmente nas cidades onde o IDH está baixo ainda, né? Para poder melhorar a educação municipal, né? E esses CEUs, né, poderiam ser implantados, bairros tipo Leporás, Vila São Sebastião, Jardim Aeroporto, né, que desse essa oportunidade para os nossos educandos aí, né, do município, né, da idade do ensino fundamental, e indicar também as atividades complementares das escolas municipais, seja com oficina de esporte, de música, de informática,
né, de jogos lúdicos, né, e projetos de acordo com a realidade de cada escola. E tudo isso, é claro, né, buscando, né, melhorar a qualidade da educação municipal. Baseado nisso, por exemplo, o professor falou, né, do projeto Educação Mais Trabalho, né, de integrar, né, os nossos jovens, principalmente, pode ser lá pelo EJA também, possíveis estudantes lá do ensino médio que estejam no estado, mas que também podem ser integrados aqui no Educação Mais Trabalho, para que eles, né, sejam inseridos no mercado de trabalho. Já existe a lei do estágio, né, o CIEE aqui em Franca, que ajuda, né, e também do jovem aprendiz, né, que é do CIEE, e também a lei do estagiário. Mas nós podemos também fazer isso de uma forma que as empresas aqui de Franca tivessem compromisso, né, de dar oportunidade para os jovens terem experiência, né, por isso esse projeto. O que o professor Zé Geraldo pode falar para nós? Então, eu ia dizer que lá em 2003, a primeira escola de tempo integral do interior paulista, eu tive a felicidade de escrever o projeto dessa escola, e ela funcionou em São Joaquim da Barra. Nós tínhamos lá algumas necessidades, e era um projeto diferente desse projeto estadual, né? Mas é um projeto que trouxe as mudanças necessárias na época no bairro que a gente criou. Então, tínhamos lá questões questões seríssimas, né, relacionadas às crianças que ficavam lá soltas pelas ruas enquanto os pais trabalhavam. Então, a partir desse momento aí, o que aconteceu? Esse projeto passou a trabalhar com essas crianças e nos finais de semana, a gente trabalhava com os pais desses meninos uma série de coisas ainda. Então, quer dizer, a escola virou realmente algo importantíssimo dentro do bairro, né, nesse projeto lá. Então, era um projeto que funcionava não nos moldes atuais da escola de tempo integral, mas era um projeto que supria a necessidade de todos aqueles que buscavam alguma coisa, prostituição, uma série de coisas que aconteciam no bairro lá com crianças ainda. Tudo isso foi sanado, né? Hoje a gente passa no bairro lá, até hoje eu passo lá pelo bairro lá em São Joaquim da Barra, alguns pais ainda me param para agradecer o que foi feito pelos filhos deles na época lá, né? Então, por que não trazer essa ideia para Franca também, esses bairros que você comentou aí, nesses bairros que você falou aí, a gente pode, o nosso coletivo pode pensar na implantação de um projeto desse. Sim. E por fim, Zé, aqui das nossas propostas, né, que tem a ver muito com a educação e cidadania, que é o tema aí de hoje da nossa live, de estimular a gestão democrática nas escolas com a eleição dos diretores. Um processo que a Secretaria Municipal da Educação editasse regras administrativas eleitorais, né, com possibilidade de vice-diretores e coordenadores, se for o caso também. Aí tem que estudar a situação, né, de como faria essa gestão democrática. Fora, claro, estimular a participação também das escolas municipais, o conselho de escola, que uma parte é feita pela gestão escolar, né, professores, a outra pelos pais, né, e até estudantes. E fora o Grêmio Estudantil, que pode ser estimulado também nas próprias escolas municipais, né, mesmo sendo ensino fundamental, para que as crianças, nossos futuros munícipes, né, quando tiverem a plenitude dos seus direitos, no exercício dos seus direitos, né, entenderem, terem aquela cultura de participação, de exercer uma cidadania mais ativa. O que você acha dessas propostas da democratização nas escolas, professor? Então, esse modelo de democracia dentro da escola, de escolher o diretor, né, que o diretor não seja o escolhido porque a sua família votou no prefeito e tal, mas sim que o diretor seja escolhido pelos seus pares, né? Então, as pessoas que estão envolvidas ali, elas devem sim opinar, elas devem sim escolher alguém que vá direcioná-los ali no sentido do trabalho, né?
Então, esse é um projeto fundamental, é algo assim que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, né? Essa necessidade de desprender, de deixar de existir esse cabresto eleitoral. Então, eu vou ser diretor de tal escola porque eu votei no candidato. Não, né? Às vezes a capacidade está aquém, a capacidade não está ali em cima dessa questão. Então, é preciso que esses projetos apareçam, né, para que possa haver a valorização de muitos profissionais, alguns profissionais que não conseguem, de uma certa forma, aparecerem ou surgirem justamente porque não tem um perfil para poder ficar aí bajulando os políticos, né? Então, há essa necessidade muito grande da gente colocar em prática essas ideias todas, né? O nosso coletivo precisa realmente trabalhar nesse sentido, né? de divulgar, de colocar para todo mundo essas coisas que a gente tem em mente e que poderão ser colocadas em prática. Mas a gente precisa também da colaboração do pessoal, né? As pessoas precisam conhecer, precisam participar desse coletivo, né? Estão aí conhecendo algumas ideias, a gente tem feito várias lives para poder divulgar as nossas ideias, para poder colocar todo mundo aí, para ver uma certa ciência de tudo que a gente pensa, né? E estamos abertos, né, a receber novas pessoas dentro do nosso coletivo, a colher novas ideias para poder criar situações que possam ser concretizadas, né, dentro dessa gestão democrática, né? Então, a participação dos professores, dos pares, para poder escolher os seus gestores, juntamente com a comunidade. Eu acredito que é o modelo fundamental. Sim, Zé. E para terminar aqui, né, o nosso programa, a última pergunta, né? As suas experiências aí, tanto na POSP e agora no Conselho Precisando de Leigos, né? Gostaria que você aqui falasse, relatasse alguma coisa a respeito, né, do que tem dado certo, né, nesse envolvimento de estar participando, né, em organismos assim que possam estar nos dando caminho, né, nos proporcionando caminho para essas transformações da educação e da conscientização política, no sentido do P maiúsculo, né, de que envolva engajamento e participação da sociedade. Olha só, uma das experiências que eu tive, né, foi uma luta bem acirrada mesmo, no início na virada do século, que foi trazer o IANSP para as cidades do interior. E essa luta, quando eu encabecei essa luta aí, eu cheguei até mesmo a ser ameaçado. Cheguei a ser ameaçado por algumas pessoas, né? Mas havia uma necessidade muito grande da gente alcançar alguma coisa que pudesse fazer, porque o professor tinha direito, o funcionário público tinha direito, mas não havia o atendimento, a gente não tinha atendimento. Se a gente precisava de um médico, a gente tinha que se deslocar, no caso lá das cidades de São Joaquim da Barra, Ituverava, Guará, por ali, toda aquela região, Orlândia, ou se deslocava para Ribeirão Preto, ou vinha a Franca, ou ia para São Paulo. Não tinha escolha, né? Então, foi uma luta acirrada, foi uma briga boa, né? E é algo assim que eu jamais vou esquecer. E acredito que as pessoas também que participaram, que ajudaram na época, porque você não entra num negócio desse sozinho, né? O sindicato foi quem realmente respaldou para que a gente pudesse ter o aparato jurídico, por exemplo, né? Então, coisas assim precisa de todo alguém por trás para estar, né, respaldando algumas coisas. Então, por exemplo, o trabalho que o coletivo está fazendo agora, né, o Conselho de Leigos Diocesano está fazendo, por exemplo, com as bancas de pesponto. Se não houvesse o aparato jurídico do Dr. Lúcio, nada disso iria acontecer. Então, as vitórias estão aí aparecendo, estão surgindo algumas coisas, né? Já está acontecendo o cadastramento, uma série de coisas aí também aqui em Franca, com relação a essas bancas. E tudo isso está acontecendo por causa do coletivo, né? O coletivo, de uma certa forma, influenciou
o Conselho de Leigos. E o Conselho de Leigos foi acionado, né, sendo acionado, né, colocou, então, o coletivo para trabalhar, né, e nós estamos trabalhando aí, né, para poder acontecer todas essas mudanças. Então, o que eu digo para todo mundo é que tudo pode acontecer desde que você lute, né? Se você lutar. Então, uma das coisas que eu carrego comigo, né, e, por exemplo, sou muito conhecido na região justamente por não deixar de lutar. Então, tem uma greve para ser feita, procura lá o pessoal de São Paulo, aconselho, procura o Zé Geraldo lá, que tal, que ele vai organizar no interior lá. Só que, na verdade, o que a gente precisa, não precisa do Zé Geraldo, precisa de todo mundo. Precisa de todos juntos, lutando, trabalhando, para poder conquistar. A conquista nunca é de um, a conquista é de todos, né? A conquista é de todos. Então, vamos lutar juntos, do coletivo, dentro do Conselho de Leigos, né? Vamos fazer com que as coisas aconteçam de maneira que Franca possa respirar ares bons. Então, José, Geraldo, você está falando aí a respeito do Conselho de Leigos e do coletivo, né? Só para esclarecer algumas pessoas, o Conselho Diocesano de Leigos, gente, é um organismo da Igreja Católica ligado ao CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil é um organismo da Igreja Católica reconhecido pelo Código Canônico como associação pública de fiéis, que representa todos os leigos e leigas batizadas, crismados, né, engajados ou não dentro da Igreja Católica, mas que representam. E eles fazem um trabalho com o CNLB, junto com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o Conselho Nacional dos Presbíteros, que são dos padres, e também tem a Conferência Brasileira dos Religiosos e Religiosas, além de outros organismos que representam universidades católicas, escolas católicas, que é um outro organismo. Tem também dos diáconos permanentes, que é um outro organismo. São 7 organismos que tem a Igreja Católica. O CNLB e o CNBB são 2 deles, que aqui na nossa diocese, quem vai fazer esse trabalho de relacionamento de leigo com o bispo Dom Paulo, é um bispo legítimo, né, que participa na CNBB através das comissões episcopais, e o Conselho Diocesano de Leigos, ligado ao CNLB, é o que representa os leigos. E nós somos chamados, muitas vezes em reuniões dos Conselhos Diocesanos Pastorais, para estar representando esta realidade de engajamento, de missão e vocação laical dentro da Igreja Católica. Então, é um organismo católico. Dentro do Conselho Diocesano de Leigos, que estou presidindo, e o José Geraldo, que faz parte, ele faz parte da Comissão Diocesana Fé e Política, dentro do Conselho de Leigos. Também eu ajudo lá também nessa Comissão Diocesana Fé e Política. O que nós estabelecemos? Como uma parte do grupo, nosso do coletivo, tem gente dentro que participa, que são engajados no Conselho Diocesano de Leigos, juntamente com pessoas de outros setores da sociedade, formamos o coletivo Pensar Franca. Este coletivo é fazer uma forma diferente, né, a atuação política, né? Claro que precisa do partido, mas também precisa das pessoas, da comunidade, para poder pensar soluções, né, para os problemas da nossa cidade. Tá? Então, estou só falando assim, para o pessoal entender. O coletivo, né, é uma coisa, o Conselho de Leigos é outra, mas tem uma ligação, por quê? Porque tem pessoas dentro do Conselho de Leigos que assumiram, né, as pautas, os compromissos do coletivo, e que a gente está aí, né, buscando trazer soluções. Por exemplo, a Associação das Bancas de Pesponto é uma, né? Eu estou lá totalmente como profissional, advogado, né, que coincidentemente, né, me pediram para estar representando quando foi lá na Tribuna Livre da Câmara Municipal de Franca. Fiz isso com o maior agrado, porque foi uma solicitação, né, do presidente, né, e o intuito não é assim, como eu falar, vamos falar que é oportunismo, não, é simplesmente para estar ajudando mesmo a nossa comunidade nos problemas, e as bancas de pesponto nesta situação atual, por causa da pandemia, está precisando de uma ajuda, se formalizar, né, se tornar personalidade jurídica e, ao mesmo tempo, né, fazer com que os proprietários da banca de pesponto se unam,
né? Porque divididos, eles não vão conseguir muita coisa. Estou falando muito isso para os proprietários. Se ficar dividido, não vai alcançar muitos resultados. Agora, se estão unidos, aí o alcance é maior, né, nos propósitos, né? Eu sei que tem várias demandas ali, não dá para falar aqui agora, não vai ultrapassar o nosso horário, mas assim, o Conselho de Leigos e o coletivo estão andando juntos, de mãos dadas, no sentido de procurar resolver os problemas da nossa comunidade francana. Zé, por favor, se gostaria de fazer as suas considerações finais aí, né, para terminar a nossa live. Olha, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de poder conversar com você, bater um papo com você, com as pessoas que estão aí acompanhando a gente, e dizer que é sempre um prazer enorme estar a serviço de alguma coisa que seja boa para as pessoas, que faça bem ao povo de uma certa maneira, né, de uma forma geral. E eu gosto muito, eu me sinto bem fazendo parte de lutas assim, né? Fazendo parte do coletivo, fazendo parte do Conselho Diocesano de Leigos. Para mim é um prazer enorme fazer parte desses dois órgãos, né? E dizer que nós estamos à disposição de todos, né? Desejar a todos uma boa noite e que fiquem em paz, e muito obrigado pelo convite. Zé, eu que agradeço a sua presença aqui, que vem trazer a sua experiência, seu conhecimento, sua sabedoria, né? Trazer um pouco de mensagem, de conteúdo, né, para a nossa assiste aí, nos acompanha, mesmo que não seja ao vivo, depois vai ver o vídeo, né, que eu sei que tem muitos que acompanham depois. E já dizer que na semana que vem vamos ter 2 lives, né? Quarta-feira, dia 13 de junho, vai ter uma live especial com o prefeito Edinho da Silva, de Araraquara, que vamos tratar sobre o papel do prefeito e do vereador nas políticas públicas municipais. E no dia 5 de junho vamos ter a live com o professor Arthur Hill, que vai falar sobre políticas públicas ambientais. Né? Semana que vem. Então tem 2 dias aí do Café Live, né? Na quarta-feira, dia 13 de junho, e na sexta-feira, dia 5 de junho. Professor José Geraldo, muito obrigado por ter participado aqui conosco, né? Tinha feito esse convite, agora veio essa oportunidade. Gratidão, namastê, né? Deus que habita em mim, saúde, Deus que habita em todos os espectadores, né? Que a gente continue o nosso trabalho aí de divulgação, de formação, conscientização, né? Que eu sei que a nossa cidade precisa, muitos demandam, né, a respeito. Nós levamos isso para o Conselho de Leigos, nas formações nas paróquias e nas comunidades, como também numa palestra, quando é solicitado lá na UAB, né, e associações e ONGs, agora parece que a Associação de Bancos de Pesponto, né, Zé, está precisando lá, então vamos fazer o nosso trabalho aí de formação e conscientização, que é o papel nosso mesmo, assim, de professor, né, de educador. Tá certo, Lúcio. Obrigado, grande abraço. Um grande abraço e até uma próxima. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, né, divulgar aí o trabalho do coletivo.